Olá, meu nome é Amanda Costa, eu falo aqui do Maranhão. É um prazer estar com vocês hoje, colaborando com a Fundação Perseu Abramo. Nós estaremos aqui para compor a aula do curso História e Política 2, falando um pouco, acerca da extrema-direita brasileira. E hoje, precisamente, nós vamos tratar sobre a violência contática, essa violência que é demonstrada, ela é performada, principalmente com foco em grupos socialmente vulnerabilizados por questões de classe, raça, gênero, idade. E, nesse sentido, nós vamos tentar fazer uma abordagem global que nos permita compreender as razões desse fenômeno, mas, sobretudo, os seus mecanismos e pensar, a partir daí, alguns propósitos de enfrentamento e resistência. Bom, gostaria de me apresentar, como eu disse, eu falo aqui do Maranhão, eu sou advogada, também sou pesquisadora mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, e durante a minha trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de dedicar os meus estudos às questões voltadas à adolescência em conflito com a lei, violência, masculinidade e performance social da violência e dos aspectos que são ligados ao masculino na nossa construção. É um prazer estar aqui hoje colaborando nesse aspecto. Bom, gente, um primeiro ponto que eu gostaria de tratar acerca das questões relativas aos modos operativos dessa violência da extrema-direita contra grupos vulnerabilizados é um fator que ele se coloca como questão fundante dessa relação, justamente tratando acerca de processos que desumanizam e passam, a partir da sua desumanização de determinados grupos, a permitir que os processos de violência se abatam sobre esses grupos sem que sejam socialmente rejeitados. Como assim? Bom, nós somos, pessoas humanas e, em tese, haveria uma expectativa de direitos, uma expectativa de mínimo de vida para cada uma de nós. Entretanto, determinados grupos sociais acabam passando por diversas violações, diversos processos violentos durante toda a vida. Um exemplo muito clássico que a gente pode utilizar é o grupo de populações racializadas, como, por exemplo, a população negra, a população preta brasileira, e também os povos indígenas, os povos ciganos. São grupos que aparentam um marcador de raça diferenciado e que, a partir desse marcador de raça, se justificam socialmente diversos processos estruturais e estruturantes de violências que buscam conformar esses grupos a permanecer em locais sociais de violação. Essa construção ela se coloca como fundante de todos esses processos violentos que se abatem socialmente, porque é a partir desse processo de desumanizar, de desconhecer no outro a sua característica humana, em que se justifica o nojo, a ojeriza, e a partir daí nós vamos encontrar uma operacionalização do conceito de estigma, a fim de garantir que determinados grupos sociais estigmatizados possam ser mantidos em espaços socialmente determinados, a fim de evitar mudanças no status quo da sociedade e garantindo aí um entremeio que está extremamente ligado às questões macroeconômicas e às questões relativas ao modo de produção. Eu falava aqui do exemplo da raça, quando a gente pensa que o racismo no meio social, ele não é apenas uma ação individual de indivíduos brancos ou não racializados contra indivíduos racializados, pessoas negras, pessoas indígenas. Nós estamos pensando em mecanismos estruturantes e, a partir dessa relação da estrutura, você encontra uma finalidade, que ela tem a ver com as identidades e o modo de se reconhecer como eu e reconhecer o outro, nessa demarcação de locais sociais diferentes, mas, sobretudo, ela está interligada com as questões que dizem respeito ao modo de produção, o controle da força de trabalho e a garantia de que uns continuem vendendo a sua força de trabalho de maneira barata ou até mesmo sem receber nada em troca dessa venda, como no caso da escravidão moderna, mas também de garantir que certos grupos sociais continuem lucrando com essa comercialização negligente e barateada da força de trabalho alheia.
falava aqui do exemplo de raça, e todo esse propósito, ele se reúne, né, com uma perspectiva de formação de inimigos sociais. Zaffaroni vai falar para a gente, ele faz uma discussão muito focada no direito penal, mas ela é uma discussão que eu trago aqui de maneira expansiva, né, que esse processo de formar, criar um inimigo social, ele é essencial para, primeiro, não se reconhecer como parte de grupos vulnerabilizados e determinar que vários grupos são passíveis de eliminação do tecido social. Então, quando nós estamos falando da operacionalização dessa violência, nós estamos vendo a condução de um movimento repressivo que visa eliminar determinados grupos do tecido social. E aí, falando sobre a raça, nós podemos pensar em vários outros grupos, né? Por exemplo, as questões de gênero, que afligem tanto a população, né, de pessoas travestis e transexuais, mas também mulheres. Isso se opera de maneira bastante intricada, novamente, com o modo de produção, com as questões relativas à economia e a garantia de que determinada força de trabalho ela possa ser permanentemente desvalorizadas, né? Muitos homens que não estão em nenhum espaço de poder social, eles têm um único espaço de poder seguro, que é o espaço das suas casas, que é o poder que eles efetuam sobre as mulheres que estão na sua vida, sejam elas suas mães, suas filhas, suas esposas, suas companheiras. E esse pequeno espaço de poder, ele é um dos espaços que é extremamente, se sente extremamente questionado à medida que mulheres avançam em direitos. Né? Porque, por exemplo, se você não tem mulheres trabalhando cotidianamente dentro do ambiente doméstico, sem receber nada por isso, né? E sendo tratada como pessoa que não produz, mas na verdade produz cotidianamente, cuida da casa, garante àquele homem a possibilidade de estar no ambiente externo, vendendo a sua força de trabalho no setor produtivo, cuida dos filhos, um trabalho que não é visto, um trabalho que não é remunerado, que não é valorizado em nenhuma instância pela visão patriarcal da sociedade. Esse trabalho ele é base fundante e ele se coloca como uma engrenagem essencial para o funcionamento do capitalismo em si. Aí, por que eu trago esses dois exemplos de raça, esse exemplo da questão de gênero, fazendo um link para o trabalho? Porque eu acredito que o nosso principal desafio hoje, enquanto pesquisadores, enquanto sociedade civil, enquanto agente político, enquanto pessoas que estão na sociedade interessadas em conhecer a extrema-direita, conhecer o seu funcionamento, pensar as suas táticas e tentar construir estratégias, soluções de resistência e de mudança desses pensamentos, nós temos que entender que todas as violências contra pessoas negras, todas as violências contra a população LGBT, contra as pessoas com deficiência, contra mulheres, sejam elas cis ou transexuais, contra grupos de crianças, de idosos, essas violências que elas parecem categorizadas, que por muitas vezes uns e outros querem dizer que elas são as violências da caixinha, a violência da pauta de costume, elas não são. Elas são violências que estão intimamente ligadas com a disputa que nós temos que fazer acerca da produção, acerca do questionamento do sistema capitalista. Esse é o nosso grande desafio, porque a partir dessas perspectivas da desumanização, nós encontramos um amplo arcabouço de justificação de violências que se colocam. Né? Aqui no IMEM vai trazer para a gente que houve aí uma ideia em que o Estado, uma ideia discursiva, né, de que o Estado teria que garantir a vida das pessoas. Isso foi pensado lá em Foucault, quando está discutindo o biopoder, e para o Mbembe ele vai trazer uma perspectiva ampliada, eu diria, de pensar não apenas no Estado como um garantidor da vida, né? Ele vai garantir, na verdade, trazer ao Estado, trazer essa percepção social, uma disputa sobre aqueles que podem morrer, aqueles que podem ter a sua vida eliminada, de modo que não cause comoção. Né? Então, é esse mesmo sentimento que se coloca no cotidiano como um combustível, como uma matriz que estimula, por exemplo, grupos masculinistas a ocuparem vários fóruns na internet
para dispensar misoginia contra mulheres, né? Grupos que estão nesse cotidiano, há dados que demonstram, né, que nos últimos anos a quantidade de denúncias voltadas à relação de misoginia no âmbito online, ela tem subido exponencialmente, porque tem ocorrido aí uma tranquilidade, né, uma extrema-direita que ela não está constrangida em se demonstrar no espaço público. Às vezes até utilizam, né, perfis falsos, perfis com fotos que não condizem à realidade, mas não há mais um constrangimento em expressar nojo de mulheres, em expressar sua ojeriza contra grupos como a população LGBT, e não há constrangimento em cometer ações criminosas ao desejar, planejar e, por vezes, cometer atos que levam a ferir a integridade física das pessoas, desses grupos, e também até mesmo determinar o fim de sua vida. E por que não por que esse sentimento ele está sendo permitido? Por que esse sentimento ele se coloca possível no tecido social? Justamente porque é uma violência que se apresenta principalmente contra esses grupos que estão marcados, né, estão dotados desse marcador de serem preferíveis para essa violência intencional, porque eles estão submetidos a uma ampla gama de mecanismos de desumanização e vulnerabilização social, de modo que eles ficam demarcados como grupos que estão à margem do Estado, né? Se você tem uma perspectiva do Estado democrático de direito, se você tem uma perspectiva, a gente pode pensar, como no exemplo de Vinadais e Débora Pool, né, em um Estado de direito como um tecido que deveria cobrir a nós todos. Mas quando nós enxergamos o tecido a partir da lógica dessas violências, nós vamos encontrar muitos buracos. Então, esse tecido ele se joga sobre a sociedade, mas há muitos grupos que não estão só à margem, mas estão, às vezes, no centro dos debates que são colocados fora do Estado de Direito e, portanto, são colocados como vítimas preferenciais da violência e não há constrangimento social em querer, em expressar, em discursar contra as suas vidas. Nesse mesmo pique, a Mbembe vai nos colocar a figura, né, de pensar, eu falei inimigo ex-Zaffaroni, e Mbembe vai trazer que essa condição de ser corpo violável, ela pode ser chamada, né, desses farrapos humanos, porque são pessoas que vão se assemelhar às pessoas em geral, mas não vão alcançar o seu status na garantia e no gozo de direitos básicos que deveriam, né, que estão em tese no discurso geral da promoção do Estado Democrático de Direito. Então, essa introdução, ela traz para mim um entendimento muito forte, né, de que para que nós possamos ter uma compreensão complexa, né, e holística do fenômeno da extrema-direita e da operação da violência contra grupos vulneráveis aqui no Brasil, nós precisamos entender, primeiramente, todos esses mecanismos de estigmatização, de vulnerabilização de corpos que se colocam como base da percepção acerca de grupos como a população negra, a população indígena, mulheres, cis e trans, população LGBT, enfim, todos esses grupos que eu já fui citando e outros também que eventualmente eu possa não ter citado, porque há vários grupamentos efetivamente atingidos. Então, pensar, né, esse investimento, esse fenômeno, que não é só brasileiro, né, de saída do constrangimento da extrema-direita e ocupação do espaço público, seja esse espaço público físico, real, as praças, as ruas, mas também o espaço público virtual, ele não se coloca somente como um fenômeno brasileiro, mas como vocês têm visto aqui no curso, o Brasil tem também muitos desafios específicos, né, relativos à sua situação, inclusive decorrente dos processos de colonização, porque ainda hoje, grupos de extrema-direita brasileira, eles vão olhar para cima, né? Eles vão sair, tentar tirar o seu pensamento do sul do mundo e buscar parâmetros em outros locais, como, por exemplo, a Europa, tentando trazer, importar conceitos da realidade política europeia para a realidade brasileira.
quando nós pensamos, né, nesse fenômeno da extrema-direita, é importante notar que esse não é um grupamento que é composto somente por homens, né? Há muitas mulheres, há pessoas, inclusive, que compõem esse parâmetro da diversidade, fazendo discursos voltados para a extrema-direita, mas as questões relativas à masculinidade e à construção social da violência em torno da performance que é verificada como natural a um homem, ela também encontra-se, né, como uma das bases da evolução desse direito. E aí, pensar essas questões da identidade masculina, ela nos remete lá ao começo da nossa conversa, né? Essa percepção do outro, esse modo de olhar do outro. E aí, no que tange as ligações entre as identidades masculinas e esses processos de afunilamento, né, à medida que você vai adentrando a essa identidade e buscando encontrar ali uma performance que projete publicamente os traços distintivos do seu eu, essa demarcação da identidade masculina, por muitas vezes ela estará vinculada à violência. No que tange especificamente, né, a necessidade de muitos homens de se afirmarem como homens por meio de posturas violentas, justamente para, de uma maneira até mesmo irracional, se diferenciar, se distanciar daquilo que é entendido como feminino. Ora, se eu sou homem e eu sou ensinado desde a minha mais tenra idade que as mulheres elas são passíveis de sofrer violência, o que eu posso fazer para não ser eu a vítima da violência? É me distanciar de qualquer atributo que me coloque próximo a ser identificado ou a ser tratado como uma mulher. Então, à medida que você aprende que uma pessoa ela está na condição de vítima, passa a ser de grande importância para a afirmação da masculinidade, reivindicar para si o papel ativo na prática da violação, porque aí é trazido o entendimento de que seria o papel natural do homem promover a violência, a fim de se distanciar do papel da mulher e, portanto, se distanciar do papel de vítima. Essa construção, ela nos coloca um grande desafio. Por quê? Pensar essa ligação entre violência e masculinidade na socialização, ela não corresponde, é importante ressaltar, a nenhuma determinação biológica. Nós não estamos falando aqui de hormônios, nós não estamos falando de genes, nós estamos falando do ambiente social em que esses homens foram postos no momento da sua criação e durante toda a sua vida. Isso está muito vinculado a vários dados de violência, desde violência letal intencional entre homens jovens até violências letais intencionais promovidas por homens contra mulheres, como, por exemplo, o caso do feminicídio, e, portanto, a todas as questões relativas à divisão social dos papéis de gênero na sociedade. Porque, então, essa busca, né, de associar a masculinidade como uma imposição violenta da vontade, com a possibilidade de se submeter a situações perigosas, ela está vinculada à necessidade de autoafirmação do homem, e assim se coloca como um desafio a formação da identidade em face de um paradigma que ele é imposto pelas regras sociais de gênero e que ele se torna necessariamente o produto da forma de representação assumida por esses indivíduos, né? Que estão contidos em uma coletividade, estão contidos em um espaço social e a partir daquele espaço social vão buscar se construir e se reafirmar do modo como querem ser reconhecidos. Faz necessário, né, para nós, portanto, pensar esse desafio acerca da masculinidade, a formação dessa violência e os desafios do gênero, justamente porque, enquanto temos aí toda essa perspectiva dos avanços da extrema-direita, pensar, por exemplo, as questões relativas ao modo como grupos autodenominados masculinistas se colocam na internet na perspectiva de provocar e operacionalizar a violência, nós vamos lidar com vários dos paradigmas essenciais que se colocam discursivamente de maneira muito aberta por autores e vozes da extrema-direita no Brasil.
né? Todos nós estamos acostumados a ouvir a questão da ideologia de gênero, todos nós estamos acostumados a ouvir críticas e questionamentos sobre o marxismo cultural como ações que poderiam vir a destruir o parâmetro de uma família conservadora, né? E aquilo que se quer conservar, mas nós sabemos, né, ouvimos muito sobre isso, vemos a operacionalização cotidiana desse ódio nas nossas vidas, na internet, com essa nova extrema-direita, que ela visa construir uma nação focada nos parâmetros do patriarcado, da supremacia cristã e também da branquitude. Esses parâmetros é o que eles afirmam estar sendo ameaçados pelas conquistas de direitos para a população LGBT, por exemplo, quando a gente pensa no casamento entre pessoas do mesmo gênero, quando a gente pensa também na gestão da dignidade, né, dos direitos reprodutivos femininos. Todos esses pontos, eles são questões chaves de questionamento, porque eles abalam, primeiro, a percepção dessa identidade, né, ao ver, por exemplo, a possibilidade da transexualidade, a possibilidade de não estar vinculado àquele gênero que lhe foi socialmente designado ao nascer. Muitos homens pertencentes a essa extrema-direita e até mesmo mulheres podem se sentir extremamente vulneráveis àqueles parâmetros que eles adotaram como próprios, sólidos e imutáveis. Essa masculinidade que a gente falava agora, né, que eles visam defender e demarcar por meio da violência e da afirmação do outro como um enfraquecedor vitimado. Nesse sentido, são muitos os parâmetros, né, que nós encontramos. Aí eu falava da nação patriarcal, branca e supremacista cristã, todos os pontos que parecem causar qualquer tipo de instabilidade a essa ordem contínua, eles têm uma resposta extremamente repressiva e violenta, que seja na disseminação de inverdades, como, por exemplo, as fake news, no ataque a perfis diretos e outras ações que se colocam, né, no cotidiano como desafiadoras. E aí, vamos voltar lá para o comecinho da nossa conversa para já irmos encerrando. Essa busca, né, de novos direitos por grupos como mulheres, população LGBT, população negra, crianças e adolescentes, adolescentes em conflito com a lei, pessoas idosas, pessoas com deficiência, povos indígenas, ciganos, etc. Quando a gente pensa, né, no avanço dos direitos para esses grupos, são avanços que nós entendemos que eles não causam prejuízos a nenhuma pessoa. Entretanto, os grupos da extrema-direita se sentem extremamente ameaçados por serem questionados no seu status de poder. E aí, quando eu falo de status de poder, eu estou falando desde homens investidos em cargos políticos, homens investidos em cargos religiosos, mas também aquele homem que nós falamos no começo, que tem um único cargo de poder dentro da sua casa, como chefe de família, todos se sentem ameaçados. E a operacionalização da resposta, ela é operacionalizada de maneira violenta, marcada pela busca do aprofundamento dos estigmas que possam manter esses grupos sociais longe, avultados de qualquer direito e nos seus espaços socialmente designados, né? Então, mulheres trabalhando de graça dentro do ambiente doméstico, população negra encarcerada, morta nas periferias, morta pela violência policial em espaços de baixa remuneração. E todos esses pontos, eles se encontram ligados com centralidade às questões econômicas relativas ao capitalismo e relativas ao modo de produção. Chama a atenção para isso, falava no início, e gostaria de encerrar com esse mesmo propósito, porque não há perspectivas diferenciadas para pensar questões de classe e questões relativas ao gênero, à raça. Não, esse é um caminho que ele não se mostra adequado. O que nós queremos é entender mulheres, população negra, população LGBT,
todos esses grupos socialmente vulnerabilizados que passaram a ser vítimas preferenciais do discurso da extrema-direita, como grupos que fazem parte da classe trabalhadora, que constituem maioria dessa classe trabalhadora, e que, por isso, são grupos vitimados pela extrema-direita também. Porque todos os direitos, todos os avanços de direitos para mulheres, todos os avanços de direitos para a população negra são avanços que questionam o modo de produção capitalista. E é por isso que eles se ficam ali intrincados, mantidos de maneira conjunta, e passam a ocupar a centralidade discursiva nas operações das táticas de violência da extrema-direita, seja no ambiente virtual como no ambiente real. E para nós, então, se há centralidade no discurso da extrema-direita na violência contra esses grupos, nós precisamos também buscar ter centralidade, pensar as questões de gênero, raça, todas implicadas com a classe, já como previsto por Angela Davis, para que só assim nós possamos avançar com uma classe trabalhadora unida, e uma classe trabalhadora que entende que essas segmentações, elas não existem para nos diferenciar ou nos retirar da classe trabalhadora. Elas existem, inclusive, para dizer que, como classe trabalhadora, nós somos pessoas que vivem em diversidade. Aceitar essa diversidade é um dos desafios para a esquerda, para a percepção dos movimentos progressistas, a fim de que nós possamos construir soluções adequadas, né? E aí, um ponto muito importante dessa discussão é pensar que o discurso de respeito às diferenças, né, e essas políticas de desmonte social e ampliação da desigualdade material, elas estão conjuntas, porque justamente o que nós temos não é necessariamente uma disputa sobre a sexualidade das pessoas ou uma disputa sobre o modo como as pessoas vão se vestir, mas é uma disputa de controle e gestão da classe trabalhadora, operacionalizada por membros da extrema-direita e até pessoas que não sejam membros da extrema-direita, mas que estejam flertando com os seus ideais no cotidiano, desde os ambientes macro de poder até os menores ambientes, do espaço doméstico, íntimo, fechado, até os espaços externos. Então, essa é uma disputa que ela se coloca como parte de todo o tecido social, ela está na internet, ela está na vida real, e ela deve ocupar com centralidade as preocupações do movimento de esquerda, dos movimentos progressistas, para que nós possamos todos, de maneira conjunta, avançar em direitos, enfrentar esses discursos violentos, e não só os discursos, mas a materialização desses discursos na vida de toda essa população. Então, gente, esse era um pouco que eu queria falar com vocês. Aqui, durante essa aula, eu utilizei alguns textos, mais precisamente 3 artigos, que eu vou disponibilizar, vai ficar disponível no material online, junto com a ementa da aula, e também um pouco do meu processo de produção de dissertação, em que eu faço esse estudo, né, sobre operacionalização da violência, Estado, racismo de Estado, identidades e masculinidades. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e fico à disposição. Meu nome é Amanda Costa, vocês podem me encontrar no Instagram, Amanda Costa CST, e também no meu e-mail que vai estar disponível no material.